Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, estou aqui para mais uma aula de História e Geografia, nossa aula de número 5. Vamos lá? Pegue a sua apostila, pegue o seu estojo, separa seu lápis de cor também, que a gente vai precisar nessa aula, tá? A gente vem estudando, desde o outro módulo, sobre as ruas, as avenidas e os quarteirões, lembra? Agora a gente vai ver os bairros, como surgem os bairros. Vamos lá? É a unidade 7, de quarteirão em quarteirão, surgem os bairros. Siga comigo, põe lá na sua apostila, vamos para nossa... Tia Ju! Gente, Oi, Tia eu tô Ju! ouvindo Aqui, Tia Ju, Meu tudo Deus! bem? Oi, Cloro, como Que você saudade, tá? Tia Ju! Olha, eu Olha. vim aqui para dizer que eu estou assistindo todas as aulas da turminha do terceiro ano. Quanta coisa que eu estou aprendendo, Tia Ju, matemática, ciências, história, geografia. Eu estou amando, Tia Ju. Parabéns! Muito bem, Cloro. Você tá conseguindo acompanhar as aulas? Sim, eu estou assistindo todas as aulas, estou fazendo as atividades, mando a foto para a minha professora, ela corrige. Estamos fazendo tudo direitinho, Tia Ju. Parabéns. Espero que todos os alunos estejam fazendo igual a Cloro. Estou Tá? me cuidando também, viu, Tia Ju? Isso, tem lembrado de lavar as mãos, usar a máscara. Lavar as mãos, eu uso álcool em gel, lavo com detergente, uso a máscara e não estou saindo, viu, Tia Ju? Estou fazendo minha quarentena direitinho em casa. Parabéns, Cloro. Vamos então acompanhar a aula com a professora? Isso, Tia Ju, eu vou assistir a aula. Tchau, tchau, criançada. Beijão, tchau. Viu só, gente? Então vocês façam como a Cloro. Se cuidem e façam todas as atividades, acompanhando a aula com a professora. Vamos para a nossa rotina? Unidade 7, de quarteirão em quarteirão, surgem os bairros, na página 110. Depois tem trocar ideias, atividades, serviços públicos, como surgem os bairros, a história de um bairro que a gente vai conhecer, ler as páginas 116 e 117, atividade 3 e as tarefas. Então vamos lá, pegue a sua apostila, siga com a professora, acompanhe a leitura, porque na aula de hoje nós vamos observar e identificar os diferentes tipos de bairro, sua paisagem e as atividades nele desenvolvidas pelos moradores e os trabalhadores. A gente já viu que com o tempo as paisagens mudam, os bairros mudam, as ruas mudam, né? Com o crescimento da população. Lá na outra aula vocês viram isso. Olha, conhecer e identificar os diferentes serviços públicos que podem existir em um bairro. E perceber que os bairros têm histórias. Olha só que interessante, bairros têm histórias. Como eles surgiram, né? Como que se deu o nome daquele bairro? Então acompanha comigo. Identificar mudanças que acontecem na paisagem de um bairro. Caderno 2, página 110. De quarteirão em quarteirão surgem os bairros. Você estudou que ruas e avenidas fazem parte da cidade e que com o tempo podem passar por muitas mudanças. Agora você conhecerá os bairros. Observem esta imagem. Olha lá na sua apostila, na página 110, olha esta imagem. Lembra que na aula passada eu mostrei várias ruas, quarteirões? Agora a gente já está vendo uma imagem mais ampla. Que nessa imagem eu vejo vários quarteirões. Porque um conjunto de quarteirões, olha lá, vista aérea do bairro Pinheiros. Então, um conjunto de quarteirões formou um bairro Pinheiros, que fica na cidade de São Paulo. Os bairros fazem parte da paisagem de uma cidade. Mas, afinal, o que é um bairro? Apresente a hipótese aí que você tem, com base no que você observou na imagem acima.
Página 111, os bairros da cidade. Bairro, olha lá o que eu falei, ó. Bairro é um conjunto de quarteirões e de ruas. A maioria das cidades do nosso país é dividida em vários bairros. Assim como as ruas, os bairros podem mudar com o tempo. E cada bairro tem características próprias. Vamos descobrir algumas características dos bairros fazendo as atividades a seguir. Então, nessa aula você vai aprender. Cada bairro tem um jeito, cada bairro tem uma atividade diferente da outra, um tipo de construção e aí adiante. Vamos junto com a professora? Olha aqui, nós vamos ler 4 textos. E esses textos apresentados, eles são fictícios. O que significa fictício, professora? Tá aqui, ó. É inventado, é imaginário, é um texto imaginário. Vamos lá. Aí você vai ler como se as pessoas realmente tivessem escrito sobre o bairro onde moram ou trabalham. E aí, o lápis de cor que eu pedi para separar, se não der conta de fazer junto com a professora, só assiste, presta bem atenção, depois você vai voltar à videoaula e vai fazer com calma e com capricho, tá? Com o lápis azul, a gente vai grifar os trechos que falam sobre o tipo de construção do bairro. Com o lápis laranja, os trechos que falam sobre os estabelecimentos comerciais e os serviços médicos. Com o lápis verde, os trechos que falam sobre os serviços, benefícios como transporte, luz, escolas, farmácias, padarias, etc. Que o bairro não tem. E com o lápis rosa, os trechos que falam sobre os estabelecimentos industriais. Vamos lá? Texto 1, dá uma olhada na imagem. No bairro em que eu moro, a maioria das casas é térrea. Ele é todo asfaltado e as casas têm água encanada, rede de esgoto e luz elétrica. As crianças brincam na rua quando voltam da escola, que é no bairro mesmo. Lá é bem tranquilo. Todos se conhecem e se ajudam. Tem padaria, em que podemos comprar pão quente, mercado e uma praça bem cuidada. A Associação de Moradores está tentando montar uma biblioteca para todos usarem, crianças, jovens e idosos. Então, esse é o nosso texto 1, lá da página 111. Vocês imaginaram esse bairro aí na sua cabecinha? Vamos, então, acompanhar a leitura agora do texto 2. Depois a gente vai voltar. Vamos fazer agora, então. Vamos lá, ó. Vamos lembrar o que era para fazer, ó. Tipo de construção. Acha aí no texto. Qual é o tipo de construção que tem neste bairro? Em azul, olha lá, casas. Laranja, estabelecimentos comerciais e os serviços médicos. Será que tem? Hã? Estabelecimento comercial? Padaria, mercado, muito bem. Texto 2, página 112. Passou aí na sua apostila? Então acompanha a leitura comigo agora. No meu bairro, a maioria das casas é feita com restos de material de construção, tábuas e papelão. Aqui não tem água nem esgoto. Luz elétrica tem, mas o asfalto ainda não chegou. Quando chove, as ruas ficam que é só lama. Estamos pedindo à prefeitura que construa um posto de saúde, mas está demorando. A creche é boa, mas não há vagas para todas as crianças que precisam dela. Vamos lá? Lapisinho de cor, se não der tempo, depois você volta. Em azul, o que a gente faz em azul? O tipo de construção. Que tipo de construção tem nesse bairro? Olha lá. Casas. Muito bem. Tem estabelecimento comercial? Aqui falou alguma coisa? Não, né? Verde, serviços. Ó, serviços que o bairro não
tem, não tem. Ó, ele fala que não tem água encanada, nem esgoto e nem asfalto, tá? E agora em rosa, estabelecimento industrial, será que tem? Não, né? Então a gente vai passar para o próximo texto. Texto 3. Vamos lá? Página 112. Acompanha com a professora. Olha essa imagem. O que você pensa dessa imagem? Como será que é esse bairro, né? Vamos ler. Trabalho em um bairro onde as ruas são asfaltadas, há rede de esgoto e luz elétrica. Existem muitas lojas, prédios com escritórios, clínicas médicas e bancos, mas não há residências. De segunda-feira a sábado, o movimento de pessoas e carros é muito intenso, mas no domingo o bairro fica deserto. Dá até para contar nos dedos de uma mão as pessoas que a gente vê pelas ruas. Olha só, como será esse bairro, né? Ele não é um bairro residencial, né? Em azul. E qual é o tipo de construção que falou que ele tem? Olha lá, lapisinho azul. Prédios. Aqui, ó, prédios. Prédios de escritórios, clínicas médicas, bancos. O que mais que tem? Estabelecimento comercial, lá, ó, em laranja, lojas, escritórios, clínicas, bancos. Próximo texto, página... Vou voltar aqui para falar uma coisa. Vocês vão falar, professora, mas falou para circular o que não tem. Aí fala que não há residências. Posso circular? Não, aqui está falando que não há residências. E lá para circular o que não tem, que são serviços do bairro. Então a residência não é serviço do bairro, por isso que a gente não grifou, tá bom? Passa para o texto 4. Aqui no bairro onde eu trabalho não há residências, lojas, shoppings, hospitais ou restaurantes. Há apenas indústrias. Tem energia elétrica e as ruas são asfaltadas. Eu e meu amigo Chico utilizamos ônibus para chegar aqui. Ele desce do ônibus antes de mim, porque trabalha em outra fábrica. Como não dá para almoçar em casa, pois os bairros residenciais ficam longe daqui, a maioria das fábricas tem restaurante próprio ou um espaço em que é possível esquentar a comida trazida de casa. Certo? Então esse bairro aqui já é diferente de todos que nós já vimos, né? Com o lapisinho azul, tipo de construção. Olha lá, aqui no bairro onde eu trabalho não há residências, nem lojas, nem shoppings, hospitais ou restaurantes. O que há? Ó. Esse aqui não tem loja, não tem shopping, não tem hospital, nem restaurante. E aqui, em rosa, os estabelecimentos industriais. Com lápis rosa, estabelecimentos industriais. Olha aqui. Próxima. Olha isso. Nós observamos, eu vou agora aqui pertinho para mostrar para vocês. Nós observamos aquelas imagens que são da apostila. Nós agora retratamos aqui a nossa cidade. Será que a gente tem distrito industrial? É o bairro onde ficam as indústrias? Quem conhece? Olha aqui. Distrito Industrial 1, ele é lá perto da região dos lagos. E aqui a gente tem o Distrito Industrial 2, que fica perto do Zequinha Amêndola, que é o Barretos 2. Onde fica o centro comercial? Porque geralmente as cidades pequenas, as pessoas têm um lugar onde concentra mais o comércio. Onde que é o nosso? Onde se concentra, onde as pessoas vão trabalhar? Onde tem mais lojas? Lembrou aí na sua cabecinha que bairro que é? Isso, aqui, ó. Centro de Barretos. Muito bem. E uma cidade, ela é feita por bairros. Então, aqui, ó, tem vários bairros, não estão todos de Barretos. Tá vendo? Os extremos de Barretos. Jardim Planalto, Vida Nova Barretos, City Barretos, Cristiano de Carvalho, Los Angeles. E muitos bairros em uma cidade, eles são planejados.
como são planejados? Eles já têm feito um loteamento, e aí ele já tem a infraestrutura, que é a luz, a água encanada. Então, quando ele é planejado, ele é assim como aqui, ó, o Jardim Planalto, o Vida Nova Barretos, ele foi planejado, não foi? Então, primeiro asfaltou, colocou a luz elétrica, a água encanada. Depois, construíram as casas e foram vendidos seus moradores. Mas também há bairros que eles têm o lote para ser vendido e ali você compra, você faz a sua construção. Geralmente, eles são mais caros, né? Então, esses bairros planejados, onde já se constrói a casa e vende, eles são os bairros mais populares, tá? Então, a nossa cidade tem vários bairros e hoje tem vários bairros novos, né? Vamos continuar com a professora? Lá na página 112 ainda, 113, depois de ler e marcar os textos, responda. Todos os bairros têm o mesmo tipo de construção? Olha lá, nós grifamos os tipos de construção. São iguais? Todos têm o mesmo tipo? Não, né? Fez a sua resposta? Vamos ver aqui? Justifique a resposta. Como que é justificar? Você vai explicar o porquê não, tá? Use as suas palavras. Não é necessário copiar. A gente dá a ideia da resposta, mas você também pode usar as suas palavras, desde que ela esteja de acordo. Olha lá. Não. Há bairros que têm casas, outros têm casas e prédios residenciais e comerciais. E outros têm mais indústrias. Lembra que eu mostrei o da nossa cidade lá? Olha lá. 3. Página 113. Classifique os bairros citados no texto em residencial, você vai pôr o R. Industrial, você vai pôr o I. E comercial, você vai pôr o C. E em seguida, justifique suas hipóteses. O texto 1, lembra do texto 1, que fala onde eu moro, é feito com casas, tem a escola onde estuda. Ele é um bairro o quê? Industrial? Comercial ou residencial? Vamos ver? Muito bem, residencial. Justifique sua hipótese. Olha lá, no bairro há predomínio de casas. E o texto 2? Lembra do texto 2? Onde fala que não tem água, não tem luz, não tem asfalto. Mas ele também é um bairro residencial. Muito bem. No bairro há predomínio de casas. E o texto 3? Aquele que fala que tem estabelecimentos comerciais. E já falei, né? Ah lá, ele é um bairro comercial. Então, a gente vai pôr a letrinha C. Por quê? Porque no bairro há predomínio de lojas, prédios, escritórios, clínicas médicas e bancos. E o texto 4... Sim, olha lá, é o bairro industrial. Então, lá no texto 4, letrinha I, porque no bairro há predomínio de indústrias. Conseguiu fazer junto com a professora? Se não conseguiu, preste atenção, então depois você faz. Vamos para a próxima? Quais são as semelhanças entre os bairros descritos no texto 1 e 2? Semelhança, o que é semelhança? O que ele tem de igual? Parecido. O texto 1 e o 2. Lembra que fala que tem casas? Olha lá. No bairro em que eu moro, a maioria das casas é térrea. Ele é todo asfaltado e as casas têm água encanada. Rede de esgoto e luz elétrica. As crianças brincam na rua quando voltam da escola, que é no bairro mesmo. Lá é bem tranquilo, todos se conhecem e se ajudam. Tem padaria em que podemos comprar pão quente, mercado e uma praça bem cuidada. A Associação de Moradores está tentando montar uma biblioteca para todos usarem, crianças, jovens e adultos. E o texto 2? No meu bairro, a maioria das casas é feita com resto de material de construção. Tábuas, papelão, aqui não tem água encanada nem esgoto. Luz elétrica tem, mas o asfalto ainda não chegou.
Quando chove, as ruas ficam que é só lama. Estamos pedindo à prefeitura que construa um posto de saúde, mas está demorando. A creche é boa, mas não há vagas para todas as crianças que precisam dela. Então, assim, ó, a maior parte do texto é diferente. Então, a única semelhança que eles têm, olha lá, os dois bairros são residenciais, né? Você tinha pensado nisso? Próximo. Na página 113 ainda. Quais são as diferenças entre eles? Bastante, né? Vamos prestar atenção na resposta. Olha lá. O bairro tem ruas... O texto 1. O bairro tem ruas asfaltadas. Comércio, praça bem cuidada, água encanada, rede de esgoto e luz elétrica. E no texto 2, o bairro tem casas feitas com restos de materiais de construção, tábuas e papelão. Não há água encanada, esgoto, posto de saúde e asfalto. Tem creche, mas não há vaga para todas as crianças. Certo? Conseguiu acompanhar? Vamos passar para a próxima. Na página 114, os serviços públicos. Você sabe o que é um serviço público? Ah, você sabe, eu sei que você sabe, mas você não ligou uma coisa com a outra ainda. Na sua casa, sabe a aguinha que sai da torneira? A luz que acende no seu quarto? Tudo isso vem através do serviço público. Isso mesmo. Lá, para a água chegar na sua casa, existe uma captação da água, um tratamento de água. Isso, depois tem o serviço que fez a água chegar até a sua casa. E a luz elétrica, como ela chega? Vem de longe às vezes, né? Lá da hidrelétrica, onde capta a energia. E aí ela faz toda a viagem até chegar no poste da sua cidade e lá no poste da sua casa. Né? E esses serviços, eles são públicos, mas eles, como eles são mantidos? O imposto que a gente paga, geralmente, é direcionado para isso. E alguns serviços a gente paga mensalmente, igual a água, a luz, né? Então, isso são os serviços públicos. Vamos acompanhar a leitura agora com a professora? Olha lá, a população dos bairros da cidade tem direito a ruas pavimentadas, água encanada e rede de esgoto, coleta de lixo, escola, creche, posto de saúde, segurança, áreas de lazer, transporte e luz elétrica. Esses serviços, construídos e mantidos pela prefeitura ou pelos governos estadual e federal, são chamados de serviços públicos, certo? Você já tinha pensado que tudo que tem na tua casa que chega é através do serviço público? Então, agora você aprendeu. A atividade 2, na página 114, nós vamos usar um anexo. Não quero que você pegue sua tesoura agora e corra para cortar, não, tá? Não vai recortar correndo. Você vai acompanhar comigo e depois você vai fazer com bastante capricho e aí mandar a foto para sua professora. Então, presta atenção aqui como eu fiz, eu vou te mostrar como eu fiz, para depois você voltar à videoaula e fazer com capricho, tá? Vamos ler junto, ó. Agora, você vai montar a representação de um bairro com vários serviços públicos. Para isso, siga estas etapas. O número 1, recorte os anexos 1 e 2. Monte a representação dos bairros e dos serviços públicos. Recorte no anexo 3 as legendas correspondentes a cada serviço público. Encontre o lugar correto de cada legenda e chame o professor para que ele ajude a verificar se está tudo correto. Esse professor que você vai chamar, sabe onde vai ser? Lá na videoaula. Lá na videoaula você vai voltar e vai ver como eu fiz o meu para fazer o seu, tá? Corrija o que for necessário e colhe as legendas. Então, antes de colar, confere com a videoaula, você vai ver o meu montado, põe no lugar certo. Só depois que você ver que estão todos no lugar correto, aí que você cola, tá bom? Olha aqui, vou mostrar os anexos, que são esses. O anexo 1,
o anexo 2 e o anexo 3, onde você vai recortar, olha aqui, cada partezinha. Eu vou mostrar aqui, olha, fiz o meu para mostrar. Recorta com capricho depois. Tá aqui, ó, a professora recortou o anexo 1 e o anexo 2. Você vai juntar, né? Depois, cada parte dos serviços públicos você vai recortar. Está aqui, ó. A professora recortou tudo, tá? E aí eu vou ler aqui com vocês. Vamos ver onde vai cada um desses. Vai pensando aí e tentando adivinhar onde vai cada um desses aqui. Olha aqui, ó. Abastecimento de água, serviço responsável por levar água encanada para as moradias e as ruas. Onde eu vou pôr isso? Será que é aqui? Aqui? Não, professora. Olha lá o abastecimento de água. Aqui, ó. Isso. Posto de saúde, local em que a população recebe atendimento médico. Onde? Muito bem. Transporte coletivo usado pelos moradores para irem de um lugar para o outro. Cadê o transporte coletivo aqui? Hã? Esse? Não, esse não é coletivo, professor. Esse é um carro particular. O transporte coletivo está aqui, ó. É o ônibus, certo? Rede de esgoto. Leva a água utilizada nas residências e águas das chuvas para a estação do tratamento. Onde a água da chuva cai? Vamos procurar? Hã? Você já achou aí? Eu também, tá aqui, ó. Tá vendo? Escola, local em que crianças e jovens estudam. Tá facinho esse, né? Tá lá, escola. Creche, local em que as crianças pequenas estudam e ficam quando os pais vão trabalhar, ao lado da escola. Posto policial, local responsável por garantir a segurança dos moradores. Facinho, né? Tá aqui. Área de lazer, local de diversão e convivência. Onde está? Muito bem, olha lá, ó. Aqui as pessoas vão lá para se divertir. Sinalização de trânsito, regula a circulação de pessoas de veículos. Quais são as sinalizações? Faixa de pedestre, semáforo, cadê? Olha lá. Aqui, muito bem. Biblioteca, local para ler, emprestar livros e estudar. Facinho, tá aqui. Coleta de lixo, recolha do lixo e encaminhamento para local adequado. Estão vendo aí? Olha aqui, ó. Tá aqui. Iluminação pública. A iluminação das ruas e avenidas facilita a circulação de pessoas e veículos e aumenta a segurança. Onde a gente pode ver a iluminação aqui? Tá vendo aí? Olha lá, ó. Aqui, aqui, aqui. Limpeza de ruas, varrição e coleta de lixo nas vias e calçadas. Quem que varre lá a guia da sua rua? Lembra desse trabalhador aqui, que deixa a nossa rua limpinha? Muito bem. Hospital, local para emergências médicas, internação e saúde. Tá lá. Ah, olha aqui, a gente tinha trocado. O posto de saúde é aquele anterior e aqui é o hospital. Rua pavimentada, revestimento das ruas. Qual que é a rua pavimentada? É a cobertura, né? Essa aqui, olha, é asfaltada, né? Conseguiu acompanhar? Depois você vai recortar com bastante capricho e vai montar. Olha aqui, esse é o meu. Eu fiz lá na minha casa, juntei, eu não colei, tá vendo? Eu só coloquei cada um no seu lugar para depois eu conferir, para ver se estava certinho. Ficou tudo certo? Ok, então, depois se conferiu, ficou certinho, pode colar, tá bom? Na próxima atividade, na página 115, agora a gente vai ver como surgem os bairros. Alguns bairros podem surgir de forma espontânea. Quando algumas pessoas escolhem um lugar para construir sua moradia, com o tempo a população desse local aumenta e mais casas são construídas. Surgem então algumas necessidades. O que fazer com o lixo? Como conseguir água para todos? Como iluminar as ruas e as casas? Quem vai limpar as ruas? Onde as crianças vão estudar? Onde construir o posto de saúde? Diante de tantas necessidades, os moradores se organizam e passam a solicitar à prefeitura a instalação desses serviços públicos que, embora sejam direito de todos, nem sempre são fornecidos rapidamente, né? A gente tem aqui em Barretos, a gente tem
Muitos serviços públicos disponíveis, porém em alguns bairros ainda falta alguma coisa, né? E é onde a população do bairro reivindica lá diante da prefeitura para que a gente tenha esse... Lá naquele bairro novo, lá precisa de uma escola, está sendo construída a escola. Então são esses tipos de serviços que a população entra em contato e reivindica para o seu bairro. Há bairros que são construídos de forma planejada. Lá no comecinho da aula eu falei um bairro planejado, lembra? Olha lá, ó, isso acontece quando o proprietário de uma extensão de terra resolve dividi-la em lotes ou terrenos. E antes de vendê-lo, consegue fazer, ó, que sejam providenciados alguns ou todos os serviços públicos necessários. Bairros que surgem assim são chamados de planejados. As prefeituras, às vezes em parceria com os governos estadual ou federal, também podem criar bairros. Neste caso, constroem casas ou apartamentos e providenciam serviços públicos. As moradias são vendidas à população de baixa renda por um valor que eles podem pagar. Eles são os chamados bairros populares. Lembra lá no começo da aula que a gente falou sobre eles? Agora, a gente vai conhecer a história de um bairro. Olha lá, porque cada bairro tem uma história. Cada bairro tem a sua história e para que possa saber o que ocorreu no passado, é preciso pesquisar em documentos ou fontes históricas. Conheça um pouco da história do bairro de Higienópolis, localizado na cidade de São Paulo. Com base no que conta a dona Lola, personagem do livro Éramos Seis, de Maria José do Pré. Você lembrou desse nome, né? Olha lá, recentemente até passou uma novela que é baseada nesse livro dela. E a dona Lola conta agora a história lá do bairro de Higienópolis, que existe até hoje, tá? Vamos acompanhar a leitura com a professora? Página 116, o bairro de Higienópolis na década de 1920. Passando pela Praça Buenos Aires, vi um grupo de crianças brincando e correndo. Seus gritos repercutiam em meus ouvidos, como ecos de coisas mortas, remanescentes de um passado há muito tempo desaparecido. Lembrei-me então do meu sonho. Durante a noite inteira eu havia sonhado que morávamos ali ainda, lá e meus filhos eram pequenos. No sonho, ouvi chamarem várias vezes, mamãe, mamãe. Mal a claridade do dia passou através das tabuinhas da veneziana, eu me vesti e saí. Tomei o bonde para passar na nossa casa. Digo nossa, por hábito, porque há muitos anos já que a deixamos e nem sei quem mora lá. Desci do bonde umas quadras antes para passar a pé diante dela e vagarosamente fui subindo a Avenida Angélica, tão familiar e amiga, onde residimos durante tantos anos. Continuando. Esse quarteirão não mudou muito, ou um ou outro prédio novo e por toda parte as mesmas árvores e até pode-se dizer os mesmos pássaros cantando em seus galhos. Diante da casa parei um pouco para ver melhor. Lá estava ela, com as duas janelas da frente e o portãozinho de ferro. O jardim de 4 metros, como chamávamos, e a trepadeira roxa plantada por Júlio. Há tanto tempo. O jardim era insignificante e pequeno, mas para nós era encantador, com algumas roseiras e um canteiro de cravos. Havia cravos brancos, vermelhos e outros quase roxo. Quanta saudade eu tenho desse tempo da Avenida Angélica, quando os meus filhos eram crianças e vivíamos todos juntinhos com o Júlio, meu marido, como passarinhos em gaiola. Várias carrocinhas de padeiro e leiteiros subiam e desciam a avenida. Pessoas saíam das suas casas e iam esperar o bonde na esquina. Olha lá, na página 117, continuando. De vez em quando, eu ia visitar tia Emília na rua Guaianazes e ela também me visitava uma vez por ano. Há tempos já que não tinha carruagem. Comprara um grande automóvel preto que fazia sucesso por onde passava. Brilhante e imponente, mas quando começava a rodar, soltava uma fumaça escura e fedorenta.
Alfredo ficava o tempo todo examinando o automóvel detalhadamente. Quando a limusine parava em frente à nossa casa, era uma alegria para ele conversar sobre maquinismo, principalmente de automóveis. Nessa época, Isabel, que se aproximava dos 8 anos, também entrou na escola. Eu me lembro tão bem do primeiro dia que ela foi tão entusiasmada e tão contente com uma saia preguiada azul marinho e blusinha branca de fustão. Na cabeça, um grande laço de fita vermelha. Voltou tagarelando muito, contando maravilhas da professora e das outras meninas. Olha lá, o maquinismos que ele ficava olhando para conversar, ó, é um conjunto de peças de uma máquina. E fustão, que é o tecido da blusinha da Isabel, é um tipo de tecido em relevo, tá? Continuando. Chegamos então em 1922. Muitas casas novas apareceram perto da nossa e nas travessas da Avenida Angélica. A cidade fez um progresso assustador. Ruas que antigamente eram lama e pó foram calçadas e nos terrenos baldios surgiram palacetes e mais palacetes. À noite, à volta da mesa da sala de jantar, conversávamos sobre o futuro das crianças. Carlos dizia que ia ser médico. Alfredo queria ser mecânico. Julinho queria estudar engenharia. E Isabel dizia que ia ser professora. Então, isso é só um trecho, é um texto fictício, que é um trecho do livro Éramos Seis, tá? Embora o texto seja fictício, muitas coisas nele são verdadeiras. Por exemplo, o bairro Higienópolis, ele é verdadeiro. A Avenida Angélica, ela ainda existe. Olha aqui, baldio, a tia não tinha falado, né? Olha, é um terreno sem construções, geralmente com mato, tá? Vamos então, ó, passando, página 118. Quem é a autora do texto? O texto tirado do livro dela, né? Ela nasceu em Botucatu, dia 1º de maio de 1898 e faleceu em 15 de maio de 1984. É a Maria José do Pré. Muito conhecida como autora do livro Éramos Seis e pela série de livros infantis sobre o cachorrinho Samba. Então, essa aqui é a biografia da autora. Agora a gente vai fazer atividades para interpretar esse texto que vocês leram. Volta depois e lê ele com calma, tá? É um texto interessante, é uma historinha gostosa de ler, tá? E depois faça com calma. É a atividade 3 da página 118. Com base no texto, o bairro de Higienópolis, na década de 1920, responda às questões. Que época era descrita o texto? Lá no texto? Muito fácil, né? Muito fácil, já pensou aí? Sim, a época descrita é a década de... Tá aqui, ó, 1920. B. Quais os meios de transportes comuns em São Paulo por volta de 1920? Lembra lá? Onde ela fala, o que ela pegou para ir até a casa, fazer a lembrança, o que subir as ruas... Lembra lá no texto? Se não lembrar, volta lá no texto. Leia. Olha aqui, ó. Bondes, carrocinhas e automóveis. Muito bem. Letra C. Qual a características das ruas do bairro antes do progresso de 1922? Características das ruas. Lembra quando ela descreve como eram as ruas do bairro de Higienópolis? Lembrou? Faça a sua resposta, volte no texto, quantas vezes for preciso. Olha lá, as ruas eram de terra. E agora, qual a característica das ruas após o progresso? As ruas foram calçadas, isso quer dizer que elas foram pavimentadas, né? Próximo, página 119. Olha lá, letra E. Quais trechos do texto nos ajudam a perceber que Dona Lola fala de um tempo antigo? Lá no texto, você vai marcar com lápis vermelho. O que fala? Ela fala sobre coisas que hoje em dia não existe mais. Então, a gente pode imaginar que, então, é em tempo passado. Vamos ver? Aqui, ó. Você pode ver?
Olha lá, quanta saudade desse tempo. O que você está acostumado a ver carrocinha de padeiro? Olha, quando eu era criança eu vi, sabia? Leiteiro que deixava o leite na nossa porta. Então, olha, isso aqui faz a gente pensar que é um tempo passado, né? Esperar o bonde na esquina. Bonde hoje é só onde tem ponto turístico, às vezes que a gente pode ver um bonde antigo, né? Carruagem. Muito bem. Página 119. Segundo Dona Lola, que elementos do passado do bairro permanecem apesar da passagem do tempo. O que permanece? Lembra que ela fala que até os pássaros parecem o mesmo? Ó. Segundo a Dona Lola, os quarteirões, as árvores e algumas casas mantêm os mesmos aspectos. Certo? Agora a gente vai para a nossa tarefinha. A tarefa do exercício 1, 2, 3 das páginas 119 e 120. Quais trechos do texto nos ajudam a perceber que Dona Lola fala de um tempo antigo? Você vai marcar com lápis vermelho. Olha lá, segundo a Dona Lola, que elemento do passado do bairro permanece apesar da passagem do tempo? Tá? Então, você vai ler o texto, responder. Aí tá aqui, ó. Sua tarefa, leia o enunciado, preste atenção, volte no texto. O 2, você vai marcar o correto, pode marcar mais de um. Aqui você vai citar 3 exemplos. E aqui tem a sugestão Vale a Pena Ler, tá? Se você tiver acesso a esses livros, ótimo. Tem também a sugestão aqui, ó. Pode ler. E aí, o roteiro de atividades em casa. Aula 5, História e Geografia, Unidade 7. Assistir a videoaula e registrar na apostila as atividades realizadas durante a mesma. E para casa, fazer os exercícios 1 e 2 na página 119 e o exercício 3 na página 120. Tira uma foto dessas atividades. A foto que você manda para sua professora não é só da tarefinha, não. Todas as atividades que você realiza na apostila, você precisa mandar para sua professora. Sabe aquela hora que você faz na sala de aula, que ela dá o visto? Exatamente, por isso que você tem que mandar todas para a professora, tá? Tira uma foto bem enquadrada e faça com capricho. E os pais acompanham as atividades dos seus alunos, certo? Dos seus filhos. Muito obrigada. E agora, eu quero que vocês prestem atenção um mapa que eu preparei aqui da nossa cidade, é a planta baixa. E eu separei os bairros das cidades. Olha, você vai prestar atenção, será que aqui tem o seu bairro? Às vezes, não tem todos de Barretos, não. Porque tem um bairro pequenininho, são os bairros novos. Mas olha aqui, tá vendo? Você pode ver o centro da cidade, a região dos lagos, o Distrito Industrial 2, e lá do outro lado do Distrito Industrial 1, aqui é o 1, aqui é o 2, e aqui os bairros, ó, Dom Bosco, Barretos 2, aqui nesse extremo, olha, é o Mais Parque, cadê aqui, ó, Nobre, aqui é o Vida Nova, aqui é o Nobreville, vamos achar o Mais Parque, tá aqui, ó, assim, olha lá. San Diego, São Francisco, Los Angeles, Marília, lá, ó, o Parque do Peão. Tá vendo como a cidade é dividida em bairros, então? Tá vendo que você consegue visualizar? Aqui no meio ainda existem bairros pequenininhos que a gente mostrou. Barone. Onde fica a sua escola? Você consegue ver onde fica a sua escola? Cristiano de Carvalho. Aqui, ó, Jardim Minerva. Nogueira. Nova Barretos. O bairro Rios, bairro América. Certo? Então, de quarteirão em quarteirão, formou-se os bairros. Certo? Eu quero que vocês fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Um beijo.